Olá, bom dia, meu amigo, em especial o meu amigo idoso ou aquele amigo que tem na sua família um idoso. Difícil, né? A maioria das famílias hoje tem pelo menos uma pessoa idosa ali no meio. Eu costumo dizer que em toda rua que você passa, tem pelo menos 3, 4 ou 5 idosos. Pois bem, vou fazer hoje um comentário a respeito dos direitos do idoso, né? A Constituição Federal de 88, no seu capítulo 8, trata da família, da criança, do adolescente e do idoso. E especialmente no seu artigo 230, trata do idoso e traz aí os deveres. A Constituição deixa, na verdade, assim uma forma bem ampla, mas ela diz a respeito dos deveres de quem deve cuidar do idoso. Em primeiro lugar, ela coloca a família, depois a sociedade e logo em seguida o Estado. Isso de uma forma aberta, né? Pois bem, a Constituição de 88, e somente em 2003 foi criada a Lei do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741. Veja que somente após 15 anos da Constituição, o idoso teve aí assegurado alguns dos seus direitos, que hoje, de uma certa forma, tenta aí ampliar mais ou menos no paralelo à lei da violência doméstica. E o que é o idoso? Pelo Estatuto do Idoso, é considerado pessoa idosa a pessoa acima de 60 anos de idade. Fazendo uma conta base assim pela nossa população nacional, nós temos uma média de 30 milhões de pessoas idosas, ou seja, 1/3 da população do nosso país é considerado pessoa idosa e estamos em evolução com relação à pessoa idosa, dado a evolução da ciência, da medicina, da educação, do transporte público, do meio em que se vive de uma forma em geral. As pessoas estão vivendo mais e cada vez se segurando a questão da produção, do nascimento de novas pessoas. Então, a população idosa, a tendência é aumentar. Infelizmente, estatisticamente, 10% dessas pessoas idosas sofrem os mais diversos tipos de violência. Veja que aí nós podemos entrar um pouco mais na questão da violação do direito ao idoso e trazendo as formas de violência contra o idoso. Nós podemos colocar aí, por exemplo, a violência física, a negligência, a violência psicológica, a violência financeira, a violência sexual, né? E outras formas de violência que podem chegar até a morte. Falando um pouco da violência física, a violência física nós podemos colocar aí como forma de violência os empurrões ao idoso. A pessoa idosa já é muito frágil, um empurrão é extremamente grave para o idoso, dado que uma pequena queda pode levar a uma fratura. E uma fratura numa pessoa idosa, gente, normalmente isso se estende para uma cicatrização, uma calcificação dos ossos acima de 3 meses, 3, 6 meses, a depender do caso, a depender da situação genética do idoso, até anos, né, de calcificação. E isso um sofrimento terrível, uma cadeira de roda, cama, etc. Então, os empurrões, os safanões nos braços, os beliscões, que às vezes é normal, puxão de orelha, né? Pequenos tapinhas no rosto, sabe aqueles tapinhas assim, fica quieto, né? Esse tipo de tapinha também é considerado
violência e os tapas mais graves, socos e chute e etc, né? Só para dar alguns exemplos com relação à violência física. Com relação à negligência, deixar o idoso no sol queima a pele, não tem como fugir disso aí, queima a pele, né? Deixar o idoso no sol é uma forma de negligência. Deixar no frio também, deixar no sol é uma forma de negligência e deixar no frio também. Deixar de trocar as roupas do idoso. Às vezes o idoso usa uma fralda, às vezes o idoso não tem condições práticas de se auto-vestir-se, então precisa de alguns cuidados. Deixar de dar água, o idoso precisa tomar muita água, constantemente ele tem que tomar água para reidratar o organismo em geral, a sua pele. Deixar de dar alimentos, o idoso precisa se alimentar de forma regrada, 2 em 2 horas, no máximo 3 em 3 horas, ou seja, são vários alimentos durante o dia e durante a noite também, na hora que ele acorda, porque o organismo está frágil, precisa de constituir vitaminas, proteínas, sais, minerais. Deixar de dar banho no idoso. Quantas e quantas vezes vemos em denúncias anônimas, em denúncias pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pessoas que deixam o idoso sem tomar banho meses sem tomar banho, né? Então isso é gravíssimo. Deixar de dar os remédios que são necessários. Normalmente o idoso toma lá os seus medicamentos de forma diária e isso precisa ser cumprido. Precisa ser cumprido de uma forma médica, de uma forma por meio de uma prescrição médica. A violência psicológica, as ameaças, vou embora, vou te deixar sozinho, vai passar o fim de semana sozinho. Vou te levar na chácara e você vai ficar na piscina sozinho. Ou seja, isso é uma forma de ameaça, né? Os xingamentos também podem ser uma espécie de ameaça, né? O soco na mesa, o tapa na mesa, a palma, bater na mesa, bater na parede com a intenção de ameaçar o idoso, de dar um abalo psicológico nele. A violência financeira, então, senhores, é de ponto assim elevadíssimo a violência financeira. Até procurações, algumas pessoas pedem para o idoso assinar, coagem ele a assinar para que chegue a uma violência financeira. A apropriação da senha do celular, da internet, do cartão do banco do idoso, a apropriação de valores de aposentadorias ligadas ao direito do idoso, às vezes empréstimos feitos usando os dados do idoso, e as violências sexuais, por incrível que pareça. Tem pessoas, jovens, que preferem praticar violência contra o idoso, violência sexual contra o idoso, né? Talvez por se sentir mais seguro, né, da não punição futura. Então essa pessoa busca um idoso, uma idosa, praticar abusos sexuais do mais diversos tipos, até a morte, até matar o idoso e em seguida ainda continuar usando lá o benefício da prestação continuada, continuar usando lá o cartão de crédito do idoso, receber a sua aposentadoria. Eu quero fazer uma consideração interessante, importante no meio jurídico, no meio da defesa do idoso. O idoso, na sua grande maioria, na maioria dos casos que envolve pessoa idosa, né, que chega à justiça, principalmente à justiça criminal, o idoso é considerado uma pessoa vulnerável, é considerado uma pessoa, às vezes, considerado uma pessoa com deficiência mental, uma pessoa com Alzheimer, com doenças que lhe dificultam o raciocínio e fisicamente ele já é frágil. Então ele tem que ser considerado uma pessoa vulnerável. Dado essa importância, dado esta questão da vulnerabilidade do idoso, existem, melhor dizendo,
algumas decisões na justiça criminal comparando o direito do idoso mais ou menos igual ao direito da mulher, da pessoa vulnerável como mulher, principalmente nas questões das medidas protetivas de urgência, especificamente a lei da violência doméstica, e por vezes é trazida dentro do Estatuto do Idoso para a proteção do idoso homem, eu estou dizendo, não do idoso mulher, porque do idoso mulher já tem que ser usado, mas estou me referindo ao idoso homem, em razão da sua vulnerabilidade. Senhores, sabemos então que é dever da família, da sociedade, do Estado cuidar do idoso, mas veja que eu vou um pouco mais além com relação a esse dever de cuidar do idoso. A Constituição e o Estatuto do Idoso fala família, sociedade e Estado. O que é sociedade? Sociedade é meu filho, é o meu pai, é o meu vizinho, é a minha tia, é o dono do mercado, não é? Isso é sociedade. Sociedade somos todos nós. Então veja que dever de cuidar do idoso aqui, quando fala sociedade, quando fala família, dá um certo limite, né? É filho, filha, neto, tá tudo ali no seio familiar. Mas quando fala, melhor dizendo, quando fala Estado, né? Parte aí para as instituições do Estado, delegacia, assistente social estadual, posto de saúde, hospitais, e assim, e por aí afora. Agora, quando fala sociedade, sociedade é família, no geral. Sociedade é o Estado faz parte da sociedade. É o vizinho, é o cunhado, é o primo, é o padeiro, é o mecânico, são todos da sociedade. Então, senhores, todos têm o dever de cuidar do idoso. Costumo dizer que o dever de cuidar do idoso é daquele que está mais próximo do idoso. Perfeito? No caso da família, né, o idoso, ele pode escolher quem ele quer que vai cuidar, quem ele quer que vai pagar a pensão alimentícia, né? Então, essa questão do idoso com relação à família, ele tem esse, digamos assim, poder discricionário. Agora, veja bem, ainda voltando lá, que eu esqueci de comentar, mais um tipo de violência. Violência institucional. Essa é uma das piores violências que tem, porque essa violência, às vezes, ela está amparada por regulamentos de instituições estaduais, municipais, federais, distritais, um monte de instituições, ONGs, né? Então, criam-se alguns regulamentos e aí o funcionário ele se ampara nesse sentido de dizer que não, eu estou cumprindo um regulamento da instituição, por isso eu não vou permitir que o idoso tenha esse direito aí, por isso não vou permitir que aqui nós não fazemos isso para o idoso. O senhor quer isso? Vai lá em tal lugar. Então isso é uma forma de violência institucional. A exemplo, a aposentadoria compulsória dos 65 anos de idade. O limite de idade para determinados tipos de serviço, de emprego, de trabalho, salvo o trabalho militar. Salvo o trabalho militar que exige uma condição física de combatente. Exige uma condição física. E essa condição física, normalmente, ela está dentro do limite de idade, né? Fora a preparação física, ela está dentro do limite de idade. Outra violência institucional que balançou um pouco a sociedade é a obrigação do casamento da pessoa acima de 70 anos ser de uma forma única, não dando ao idoso senil, né, mentalmente, o direito
de opção entre casar na comunhão total de bens, na separação de bens, na comunhão parcial de bens, a escolha. Então, fere o direito de liberdade de escolha da pessoa idosa, né? É lógico que quando estamos falando de uma pessoa idosa já com diagnóstico médico, com prescrições médicas que ele tem problemas mentais, aí sim, aí estamos aí preservando esse direito do idoso. Mas, fora isso, o idoso acima de 70 anos, 70, 71, 72, 80 anos, tem todo o direito de escolher a sua forma de casamento e com quem ele vai casar. Com quem ele vai casar, a idade da pessoa que ele vai casar, a cor da pele, ele é livre para escolher e usufruir desse seu direito. Com relação aos direitos propriamente dito, o direito ao trabalho, né? Não pode haver limite de idade, como eu disse anteriormente, salvo no trabalho militar. O direito ao atendimento preferencial, a questão das filas, ela a preferência do idoso é em qualquer modalidade de fila. Aí é lógico, se tiver 10 pessoas idosas, vamos aí pela questão da idade do idoso, né? Mas o idoso tem direito a essa questão aí da preferência com relação à fila, né? Também, em alguns municípios, a isenção do IPTU, né? Nós temos, por exemplo, aqui São Paulo, Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, né, Distrito Federal, e alguns estados, alguns municípios dá isenção do idoso. Colocam lá alguns regulamentos, olha, não pode ter acima de tanto salário mínimo, tal, mas tem alguns regulamentos. É bom ir na Secretaria da Fazenda deste município, deste estado, e ver lá como funciona isso aí, né? É uma questão simples, às vezes até pela internet consegue se fazer isso aí facilmente. Medicamentos gratuitos, especialmente aqueles medicamentos de uso continuidade, de uso continuado, né? Por exemplo, remédios de pressão, cardíaco, psicológicos, próteses. Essas próteses são, para o idoso, tem que ser gratuitas, não podem ser cobradas, né? As receitas médicas, nesse caso, dos medicamentos, dessas próteses, elas têm que ser específicas, especializar a data de sua validade e deve ser respeitado essa data de validade até por uma questão medicinal, né? Outro direito, as vagas gratuitas em estacionamentos públicos e particulares, em regra 5%, mas tem estacionamento aí que amplia para 10%, né? Às vezes até um pouco mais. Tanto nos públicos e nos particulares, alguns estacionamentos exigem também a presença do cartão do idoso, o que não é difícil de se conseguir junto à prefeitura. O direito ao lazer, aos jogos, cinemas, culturas em geral. O idoso deve pagar meia entrada. O direito à pensão aos alimentos. O idoso tem direito a alimentos. O homem, quando casa e tem filhos, ele cuida do filho. E ao passar da idade, o filho tem a obrigação de cuidar do idoso e amparar na sua idade avançada. A lei fala velhice, mas essa palavra velhice é meio esquisita. Então eu coloco idade avançada ou idoso, né? O direito ao transporte público. Salvo engano, a Constituição fala acima dos 65 anos de idade, mas alguns municípios permitem aí o transporte público gratuito para os 60 anos de idade. Basta mostrar o RG ou o cartão do idoso, o cadastro na prefeitura, né? E existem também os direitos às viagens interestaduais. Aí obedece normalmente uma regra de porcentagem de acordo com a quantidade de passageiro que está ali dentro daquele veículo de transporte. Por fim, senhores, eu deixo aqui para os senhores um alerta.
o dever de denunciar também é da sociedade. E, de regra, usa-se o 190, que é da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, e o Disque 100, que é nacional. E esse Disque 100, de acordo com a denúncia do endereço e etc., tal, vai transmitir lá para a região da Polícia Civil fazer as investigações. Às vezes da Guarda Municipal, às vezes da Polícia Militar também, fazer algumas diligências com o cunho apuratório mínimo para depois levar à autoridade policial. Perfeito? Fica essas dicas para os colegas. Dia Internacional do Idoso, né? 15 de junho, Dia Internacional do Idoso. Perfeito? Então fica essas dicas aí para os colegas, né? E para aqueles que têm na família aí, ou que é idoso. Perfeito? Então, um abraço, até a próxima.